dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs ao nosso encontro. Vamos celebrar a Eucaristia nesta manhã de domingo, o dia do Senhor, o dia que celebramos a alegria da ressurreição. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, símbolo da presença do ressuscitado e do vosso imenso amor por nós. Salve luz eterna, luz de Jesus, teu clarão é fé, fé que nos conduz. Salve luz eterna, luz de Jesus, teu clarão é fé, fé que nos conduz. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Oremos. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, quem observa a mensagem de Jesus, quem ouve com carinho a sua palavra e procura aprender do seu ensinamento, corresponde ao amor. O ensinamento de Jesus nos ensina a amar. Um grande desafio para todos nós, conjugar este verbo em todos os momentos da nossa vida. No esforço de viver o amor, o Pai, Ele vem até nós
e o Filho, eles encontram acolhida, morada no nosso coração, porque o lugar que acolhe o Pai e o Filho deve estar revestido do amor. O Pai com o Filho, eles não entram num coração que está revestido de ódio, de intolerância, de injustiça, de maldade. É preciso que a morada que Ele quer fazer em nós se transforme em amor. Que nós saibamos vencer todas as barreiras do egoísmo, para que assim o coração do discípulo, daquele que se coloca no caminho de Jesus, seja a morada de Deus. E ali o Pai, o Filho e nós viveremos como uma família, em comunhão. E onde se manifesta esta comunhão? Na igreja. A igreja é a expressão desta comunhão, de quem estabelece com o Pai, com o Filho, uma relação profunda de intimidade, que aprende do ensinamento que o Filho traz, que ele recolhe do coração do Pai e traz para o nosso coração, e nós vamos praticando o que aprendemos. É a vivência da igreja, que desce do céu como a Jerusalém celeste, que enfrenta também os seus desafios, como nós ouvimos na primeira leitura, mas que na força do Espírito Santo vai buscando o seu discernimento e vai acertando o seu passo na história de acordo com aquilo que o Espírito ensina, porque é na força do Espírito que nós caminhamos. Jesus, meus irmãos, ele é o laço de união entre o Pai e o discípulo. É por Jesus que nós vivemos esta comunhão. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Lembram desta palavra? Outra, quem me vê, vê o Pai. Jesus é o caminho, porque Ele traz a verdade e garante a vida. A função do Espírito Santo na comunidade é ensinar, é lembrar. Olha a importância de se deixar conduzir pelo Espírito. É a memória viva de Jesus junto aos discípulos, para que eles não fiquem perdidos, desorientados. Que a gente não caminhe, como nós dizemos, com a nossa cabeça. Às vezes nós queremos dizer para o Espírito, e é o Espírito que diz para nós. Na primeira leitura lembrou, nós e o Espírito achamos por bem o Espírito que nos conduz, porque o Espírito atualiza o ensinamento de Jesus em todos os tempos e lugares, diante dos desafios, das nossas inquietudes, das preocupações do nosso tempo. O Espírito atualiza a mensagem de Jesus para dar respostas
as nossas preocupações, as perguntas que nós fazemos. Mas é preciso, antes, saber ouvir e discernir no Espírito. As palavras de despedidas de Jesus provocam no coração do discípulo uma tristeza e uma insegurança. Como eles haveriam de sobreviver sem o Mestre? Como eles continuariam o caminho sem o Senhor? A quem iriam recorrer nos momentos de dificuldade, quando não soubessem como agir? Jesus promete o Espírito Santo, o defensor, para ficar com os discípulos, para ficar conosco na missão. Ele não nos abandona, Ele nos dá o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quem nos dá é Jesus. E animados pelo Espírito, os discípulos têm força para seguir adiante na missão, sem perturbações e sem temores. Quanto medo, quanta insegurança. Medo paralisa, o Espírito impulsiona. Quantas perturbações, quantas questões, tantas delas infundadas, colocadas diante de nós para perturbar o coração do crente, do discípulo. E Jesus vai lembrar: não perturbe o coração de vocês, tenham confiança. Estão lembrados da tarde do domingo da ressurreição, quando Jesus se põe no meio da comunidade? A comunidade estava com as portas fechadas. Lembram disso? Porque estavam com medo, fechados, isolados, paralisados. E Jesus se colocou no meio deles. E o que Ele deu para a comunidade? A paz. E depois soprou o Espírito Santo, para que o coração não fique perturbado, não tenha temores. Nós, meus irmãos, não estamos na orfandade, largados à própria sorte. Nós podemos contar com a assistência desta força divina, enviada do céu, do Pai, pelas mãos do Filho, a toda a igreja, a todos nós. Ao se despedir dos discípulos, porque esse trecho faz parte do discurso da despedida, daquela noite derradeira, depois da ceia, Jesus, num longo discurso para os discípulos, vai lembrando, Ele oferece o dom da paz a todos, não só a eles, mas a todos nós. Não a pax romana, que era a paz da opressão e da morte, praticada pelo poder dominante, mas a paz que planifica a vida e que é fruto da justiça. Esta semana ainda, refletindo a palavra, eu lembrei, os antigos diziam: se nós queremos a paz, nos preparemos para a guerra. Tantas guerras na história da humanidade, e cadê a paz?
Cadê a paz? A paz não se sustenta pela força, pela opressão. O Papa São Paulo VI, um dos papas atuais, da atualidade, teve o seu pontificado, se eu não me engano, de 1965 a 78, ele lembrava: queremos a paz, pratiquemos a justiça. A paz que dura, ela é fruto do esforço da justiça. Qual justiça? De equilibrar a nossa vida ou alinhar a nossa vida ao projeto de Deus. Isso traz a paz, a alegria de viver em Deus, a alegria da fé. Mas a paz que planifica a vida, que é fruto da justiça. A perseverança dos discípulos exige uma fé consciente. O discípulo não se mantém de qualquer jeito. Nós dizemos, num oba-oba. A opção de Jesus não é uma festa que passa. Impõe para nós um compromisso que deve ser manifestado no nosso modo de viver. Uma fé segura, consistente. E neste caminho, nós somos capazes de reconhecer a ação do Espírito Santo, do defensor, que age em nosso favor. Porque não estamos sozinhos. Ele deu para nós o Espírito Santo, que o Pai envia sobre nós em nome do seu Filho Jesus. Que o nosso coração de discípulo esteja cheio do ensinamento do Senhor, cheio do amor, preparado para estabelecer a morada de Deus e com Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viver numa comunhão profunda. E que a nossa vida revele a alegria desta experiência. Manifeste os bons frutos que nós devemos apresentar para tornar a nossa vida e o mundo cada dia melhor. Assim, damos conta da justiça. Assim, a paz, a alegria da vida vai se estabelecendo entre nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja.